O que as pessoas mais fortes que você já conheceu têm em comum? Não é talento, não é sorte, não é que a vida foi mais fácil para elas. É que elas aprenderam a fazer algo com as coisas difíceis que a maioria das pessoas foge. E os estoicos descobriram exatamente como fazer isso há 2000 anos, e quase ninguém está usando esse conhecimento hoje. Existe uma crença que a maioria das pessoas carrega sem perceber, a de que uma boa vida é uma vida sem problemas, que quando as coisas estão difíceis, algo está errado, que o objetivo é chegar num ponto onde os obstáculos param de aparecer e tudo flui sem resistência. Essa crença é a raiz de uma fraqueza silenciosa que vai crescendo com o tempo, porque os problemas não param, as adversidades não desaparecem, a vida não fica mais fácil só porque você quer que fique. E quando você passa anos esperando que os obstáculos sumam, em vez de aprender a lidar com eles, você chega num ponto onde qualquer dificuldade que destrói, porque você nunca desenvolveu a musculatura para enfrentar. Os estoicos pensavam de forma completamente diferente. Para eles, a adversidade não era o inimigo da boa vida, era o ingrediente principal dela. Era o material bruto, a partir do qual o caráter, a força e a sabedoria eram construídos. Nesse vídeo, vou te mostrar como eles pensavam sobre isso, como aplicavam na prática e como você pode usar essa mesma lógica nas situações difíceis que está enfrentando agora ou que vai enfrentar, porque vai. Vamos ser honestos sobre algo primeiro. A maioria das pessoas, quando encontra uma dificuldade, tem uma reação automática. Quer que ela acabe o mais rápido possível. Faz de tudo para contornar, para evitar, para diminuir o desconforto. E quando não consegue, fica presa num estado de resistência, brigando mentalmente com a situação, com a injustiça dela, com o fato de que está acontecendo. Essa resistência consome uma quantidade enorme de energia. E o pior, não muda nada. A situação continua, o problema continua, mas agora você está esgotado e ainda tem que lidar com ele. Existe também outro padrão que aparece muito. As pessoas usam as dificuldades como prova de que não são capazes. O projeto que deu errado vira a evidência de que não tem talento suficiente. O relacionamento que não funcionou vira prova de que algo está errado com elas. O fracasso vira uma sentença sobre quem elas são, em vez de informação sobre o que precisam aprender. Esses dois padrões, resistir à adversidade e usar ela como prova de incapacidade, são os dois maiores desperdiçadores de potencial humano que existem. E os dois vêm da mesma raiz, uma relação errada com a dificuldade. Os estoicos identificaram isso com uma clareza que, quando você lê pela primeira vez, parece quase óbvia, mas aplicar de verdade, especialmente quando você está no meio de algo difícil, é uma das coisas mais exigentes que existem. Vamos começar com Marco Aurélio, porque a história dele é uma das mais importantes para entender esse princípio na prática. Marco Aurélio se tornou imperador de Roma em 161 d.C., e o período em que ele governou foi marcado por crises constantes. Guerras nas fronteiras do império que duraram anos, a Praga Antonina, uma epidemia devastadora que matou milhões de pessoas em todo o Império Romano, incluindo soldados do seu próprio exército. Traições de pessoas próximas, a morte de vários dos seus filhos ainda crianças, e por cima de tudo isso, o peso de ser responsável por decisões que afetavam a vida de milhões. Nenhuma dessas coisas foi escolhida por ele, nenhuma foi fácil, e nenhuma parou de acontecer só porque ele queria que parassem. O que Marco Aurélio fazia com tudo isso está registrado nas Meditações, um diário pessoal que ele nunca planejou publicar, onde ele escrevia para si mesmo, processando suas experiências à luz da filosofia estoica. E uma das ideias que aparece repetidamente nesse diário é essa: o obstáculo é o caminho. Não é uma metáfora bonita, é uma instrução operacional. O que está no seu caminho não está impedindo o progresso, está sendo o progresso. A forma como você lida com o que está difícil é onde o crescimento real acontece. Marcos escrevia sobre isso com uma honestidade brutal. Ele não fingia que era fácil, não escrevia como alguém que tinha superado tudo e estava olhando de cima. Ele escrevia como alguém que estava no meio da luta, usando a filosofia como ferramenta para continuar funcionando. E isso é um ponto importante. O estoicismo não promete que a adversidade vai doer menos. Promete que você vai ser capaz de atravessá-la sem perder o que é essencial: sua clareza, seu caráter, sua capacidade de agir.
Agora vamos para Epicteto, porque a história dele leva esse princípio a um nível que é difícil até de imaginar. Epicteto nasceu escravo na cidade de Hierápolis, na atual Turquia, por volta do ano 50 d.C. Ele não escolheu isso, não teve alternativa. Passou parte da sua vida sob a propriedade de um homem chamado Epafrodito, que, segundo relatos históricos, era brutal. Há uma história, registrada por um aluno de Epicteto, de que Epafrodito certa vez torceu a perna de Epicteto deliberadamente, e que Epicteto, com a perna sendo torcida até quebrar, disse calmamente: "Você vai quebrar." E quando a perna quebrou, ele disse: "Não falei que ia quebrar." Agora, independente de quanto dessa história é literal ou exagerada pelo tempo, o ponto que ela ilustra é real e está nos ensinamentos de Epicteto. Ninguém pode te tirar o que é genuinamente seu. Seu corpo pode ser controlado, suas circunstâncias podem ser horríveis, mas o que você pensa, o que você escolhe internamente, quem você decide ser, isso ninguém toca. Epicteto foi liberto em algum momento da sua vida adulta e se tornou um dos filósofos mais respeitados de Roma. Pessoas ricas, poderosas e educadas sentavam no chão da sua escola simples em Nicópolis para ouvir um ex-escravo com uma perna quebrada falar sobre liberdade. Por quê? Porque ele tinha atravessado condições que a maioria das pessoas nunca vai nem se aproximar, e saiu do outro lado não amargo, não destruído, não quebrado, saiu com uma clareza sobre a vida que só a adversidade real consegue produzir. Isso é o que os estoicos chamavam de usar o que acontece como matéria. Cada situação difícil é matéria-prima. O que você faz com ela define o resultado. Tem um conceito estoico que encapsula isso de forma muito direta. Em grego chama-se amor fati, que em latim significa amor pelo destino. Não resignação ao destino, não tolerância, amor. A ideia de que não só você aceita o que acontece, mas que você encontra uma forma de querer que tenha acontecido, porque foi exatamente aquilo que te tornou quem você é. Sêneca escrevia muito sobre isso. Ele dizia que os bons tempos revelam quem você quer ser, os tempos difíceis revelam quem você realmente é, e que um homem que nunca foi testado nunca sabe de fato do que é feito. Pensa nisso na sua própria vida. As situações que mais te formaram como pessoa, as que mais te ensinaram, que mais mudaram como você pensa e age, foram as fáceis ou as difíceis? A resposta é óbvia. Sempre são as difíceis. Sempre são as que você não escolheu e não queria. Não porque o sofrimento é bom em si mesmo, mas porque é na resistência que o músculo cresce, é no atrito que o caráter se forma, é na pressão que você descobre recursos que não sabia que tinha. Agora, como você aplica isso de forma prática? Porque entender que a adversidade é útil é uma coisa, mudar sua relação com ela no momento em que está acontecendo é outra completamente diferente. Os estoicos usavam algumas práticas concretas para isso. A primeira era a reinterpretação imediata. Quando algo ruim acontecia, eles treinavam o hábito de perguntar: o que isso está me ensinando? O que eu posso fazer com isso? Como isso está me tornando mais capaz? Não de forma forçada ou falsa, mas como uma busca genuína pelo que estava disponível naquela situação que não estaria disponível sem ela. Isso não é positivo tóxico, não é fingir que está tudo bem quando não está. É uma escolha ativa de direcionar a atenção para o que pode ser extraído da situação, em vez de ficar preso só no custo dela. A segunda prática era o que os estoicos chamavam de premeditatione malorum, a premeditação dos males. Antes de entrar em situações difíceis, ou como prática de reflexão, eles deliberadamente imaginavam o que poderia dar errado, não para ficar com medo, mas para se preparar, para que quando a dificuldade chegasse, ela não fosse uma surpresa que derrubasse tudo, fosse algo que já estava sendo considerado, já tinha sido pensado e para o qual já havia uma postura preparada. Isso é o oposto do que a cultura atual ensina. A cultura atual diz: pensa positivo, visualiza o sucesso, imagina tudo dando certo. Os estoicos diziam: imagina o que pode dar errado, pensa em como vai lidar e aí age com confiança, porque você não está ignorando a possibilidade de falha, está preparado para ela. A terceira prática, e essa é a mais exigente, era o que poderíamos chamar de uso voluntário da dificuldade. Os estoicos não esperavam a adversidade chegar, eles a buscavam em doses controladas.
Sêneca escrevia sobre passar períodos deliberadamente em condições mais simples, comendo menos, dormindo de forma mais austera, abrindo mão de confortos, não como punição, mas como treino, para que quando as circunstâncias externas forçassem isso, ele já soubesse que conseguia atravessar. É exatamente como funciona o treino físico. Você não levanta peso para sofrer, você levanta peso para que o esforço do dia a dia pareça mais leve. Você expõe o músculo à resistência controlada para que ele fique mais forte para tudo o mais. A força mental funciona da mesma forma. Quando você deliberadamente se expõe a desconforto, acorda mais cedo do que quer, tem a conversa difícil que estava evitando, persiste numa tarefa quando sua vontade é parar, você está fazendo repetições. Está construindo a musculatura que vai ser necessária quando a vida trouxer adversidade que você não escolheu e não pode controlar. E tem um último elemento aqui que precisa ser dito, porque é onde a maioria das pessoas trava mesmo quando entende tudo o resto. Usar a adversidade como treino exige que você pare de se identificar com o papel de vítima. Não estou dizendo que injustiças não existem. Não estou dizendo que tudo que é difícil é justo ou merecido. Estou dizendo que enquanto você está ocupado explicando por que a situação é injusta, por que você não merecia isso, por que deveria ser diferente, você não está usando a situação, está sendo usado por ela. Os estoicos faziam uma distinção clara entre o que aconteceu e o que você faz com o que aconteceu. O primeiro, muitas vezes, não está no seu controle. O segundo sempre está. E é no segundo que a sua vida de verdade acontece. Aqui está o ponto central. A força mental não é um traço de personalidade que você tem ou não tem. Não é algo que algumas pessoas nascem com e outras não. É uma capacidade que se desenvolve exclusivamente através do contato com a dificuldade. Não existe outro caminho, não tem atalho, não tem como desenvolver resiliência real sem ter passado por situações que exigiram resiliência. Não tem como desenvolver clareza sob pressão sem ter ficado sob pressão. Não tem como desenvolver a capacidade de continuar quando tudo quer te fazer parar sem ter ficado em situações onde tudo queria te fazer parar. A adversidade que você está enfrentando agora, seja ela no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, em qualquer área, é a academia. É o lugar onde a versão mais forte de você está sendo construída, não apesar das dificuldades, através delas. Marco Aurélio não foi um grande imperador apesar das guerras, das epidemias e das perdas. Ele foi quem foi por causa delas. Epicteto não foi um filósofo livre apesar da escravidão. A escravidão foi o cadinho onde a sua filosofia foi testada e provada real. Isso não romantiza o sofrimento, não significa que a dor é boa. Significa que o que você faz com ela determina se ela vai te destruir ou te construir. E essa escolha, sempre essa escolha, está nas suas mãos. Vamos fechar. Os estoicos nos deixaram uma forma completamente diferente de olhar para a adversidade. Não como algo a ser evitado, não como prova de que algo está errado, não como um obstáculo no caminho da boa vida, mas como um material a partir do qual a boa vida é construída. Marco Aurélio usou guerras e epidemias como escola. Epicteto usou a escravidão como prova de que a liberdade interior é inviolável. Sêneca usou perdas repetidas como clareza sobre o que realmente importa. As ferramentas práticas são três: a reinterpretação imediata, perguntar o que a situação está te ensinando em vez de só lamentar o custo, a premeditação dos males, se preparar mentalmente para a dificuldade antes que ela chegue, e o uso voluntário do desconforto, treinar a força mental deliberadamente, em doses controladas, para que quando a vida trouxer o que você não escolheu, você já saiba do que é feito. A vida não vai ficar mais fácil, mas você pode ficar mais forte. E essa é a única resposta que os estoicos consideravam digna de um ser humano que leva a própria vida a sério. Se inscreve no canal, tem muito mais conteúdo assim vindo por aí.